Graça no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar sobre maldição. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 4, diz assim: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Maldição. Na realidade, a maldição surgiu com o próprio Deus. A primeira maldição lançada foi sobre Adão, sobre a terra, sobre Eva. A segunda maldição foi lançada sobre Caim, quando ele matou o seu irmão. Veja, tanto Adão e Eva veio maldição, porque eles pecaram contra Deus e Caim também pecou contra Deus. Para Caim, a Bíblia diz assim: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Veja, aqui Deus estabeleceu que maldição está relacionado aos atos errados dos seres humanos. Quando a gente lê o livro de Deuteronômios, lá existem várias maldições que Deus lança sobre aqueles que cometem pecados, como, por exemplo, possuir a própria irmã, possuir a filha e ter relação sexual de homem com homem. Deus lança ali várias maldições, ou seja, castigos que virão sobre aqueles que pecarem. Esta é a realidade. Quem peca tem uma maldição sobre a sua vida. O castigo de Deus os alcança. Mas aqui no livro de Apocalipse, diz aqui, quando houver uma nova terra, um novo céu, diz, nunca mais haverá qualquer maldição. Ou seja, a maldição que iniciou Deus castigando os seres humanos, essa maldição se encerra quando Deus cria o novo céu e nova terra, porque nesse novo céu e nova terra, onde estaremos aqueles que creem em Cristo Jesus, não vão pecar mais. Se não vão pecar mais, não há mais maldição. Então, a maldição, ela vem exatamente para causar nos seres humanos arrependimento. Nós, seres humanos, amaldiçoamos as pessoas. E por que você amaldiçoa? Porque essa pessoa errou contra você. Ou seja, no nosso caso, nós desejamos que o castigo venha sobre ela. No caso de Deus, não. Deus não deseja. O castigo virá sobre a pessoa, porque Deus julga corretamente as pessoas e lança essas pessoas diante do seu pecado, e com isso vêm as consequências que são castigos de Deus sobre os seres humanos. Bom, nós que estamos em Cristo Jesus, toda maldição encerra sobre nós quando nós nos arrependemos. Se você errar contra Deus, errar contra o seu próximo e não se arrepender, existe a maldição. Ou seja, o castigo sobre a sua vida. Mas se você errou, teve consciência disso, pediu perdão, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todos os pecados e a maldição, ela é cortada sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez. O criador da maldição é aquele que também deu o seu Filho Jesus e através da morte do seu Filho Jesus Cristo e o derramamento do sangue, a maldição, ela não recai sobre os seres humanos. A maior maldição que recaía sobre nós era a maldição do inferno. O pecado leva à morte, o pecado leva à separação de Deus, o pecado leva ao inferno. Esta é a maldição. No entanto, a cruz anula essa maldição sobre nós, porque Deus nos perdoa. Se somos perdoados, não há mais maldição. Louvado seja Deus. Portanto, meu amado, minha amada, você foi lavada ou lavado no sangue de Cristo Jesus. Foi anulado sobre você qualquer maldição. Elas não mais terão
força sobre você. Mas se você permanecer nos seus pecados, se você deliberadamente pecar, a maldição vem sobre a sua vida. Ou seja, o castigo de Deus virá. Nós louvamos a Deus e lá nos céus não haverá mais maldição. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus vai estar conosco. Nós seremos servos de Deus e vamos servir a Deus. Nós vamos contemplar a face de Deus e na nossa fronte estará escrito o nome do Cordeiro. Ou seja, nenhuma maldição mais haverá. Que seja assim sobre a sua vida. Creia em Cristo Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e viva com Cristo Jesus. Deus o abençoe. Um grande abraço. Tchau.